Amém. Quero convidar você a abrir no texto, está ali no telão. Alguém ouviu a mensagem hoje pela manhã, pela live? Amém. Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o primeiro versículo, depois nós leremos o versículo 15. Vou esperar até que todos encontrem. Deuteronômio é um livro no Novo Testamento, não é isso? É, Marisa? No Velho Testamento, né? Deuteronômio é um livro que faz parte do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguém sabe o que significa Deuteronômio? Alguém sabe? Tirando o Pedro ali, falou? Deuteronômio significa repetição da lei. Nômio, lei. Deutero, repetição. Por isso que você encontra a repetição de muitas coisas que foram escritas no livro de Levítico, no livro de Números, você encontra no livro de Deuteronômio, propositalmente. Por quê? Porque Levítico ele estava anunciando quais seriam as leis. Deuteronômio eles estavam prestes a entrar aonde? Em Canaã. Então, como a gente é muito esquecidinho, né? Então, vamos repetir tudo outra vez para as pessoas não esquecerem. Mesmo assim, esqueceram. Por isso que chama-se Deuteronômio, repetição da lei. Todos encontraram? Versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2 também: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Eu não vou ler quais são as bênçãos, você lê em casa, eu quero que você salte comigo para o versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Somente até aí. Feche seus olhos. Acompanhe comigo esta oração. Se for possível, concorde comigo. Senhor Deus, primeiro queremos te agradecer por podermos estar aqui. Não é privilégio de todos, de muitos eu diria, mas não de todos, de estar na tua casa. E não somente esta casa denominada Ministério Arcos, mas as mais diversas denominações espalhadas pela face da terra. Muitas pessoas fizeram a escolha de estar na sua casa, outras fizeram a escolha de estar em outro lugar, porque a nossa vida, dentre tantas coisas que cerca e define a nossa vida, uma delas são as escolhas. Mas nós escolhemos estar aqui hoje. Outros escolheram o Senhor, por não poder estar aqui, escolheram estar em casa, ouvindo e participando deste culto. E estão agora, Senhor, atentos para ouvir a Tua palavra também. Pai, que da mesma forma que nós escolhemos estar aqui, as pessoas escolheram em casa estar atentas para cultuar o Senhor junto conosco. E assim também isso acontece em diversas igrejas. Que o Senhor, Pai, esteja conosco, falando conosco. Sabemos que Tu estás conosco e marca a Sua presença quando já depositou, plantou o Teu Espírito em nós. Mas nós queremos que o Senhor manifeste a Sua presença, falando conosco através da Sua palavra. Quanto a mim, Pai, Tu bem sabes que eu sou um vaso rachado,
um vaso trincado e, além de tudo, de barro. Que preciso, Senhor, que a excelência do Teu poder que habita nesse vaso defeituoso é que se manifeste, para que nesse lugar possa se dizer: o Senhor falou, através de alguém improvável, mas falou neste lugar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Mais uma vez eu gostaria de, o pastor já falou, mas agradecer, né? Estamos felizes. Nosso irmão Josinaldo está aqui junto com o seu filho também, o Isaías. Quem é que chamava? Era o Henrique que chamava ele de outro nome? Era você, Henrique, que chamava o Isaías de outro nome? Era você que chamava o Isaías de outro nome? De Isaac, ele chamava de Isaac, né? Tudo bem com você, Isaías? Seja bem-vindo à casa do Senhor mais uma vez. Hoje pela manhã, eu falava que ao longo das nossas vidas, nós fizemos várias escolhas. Aliás, dentre tantas coisas que nós fazemos na nossa vida, uma que nós fazemos constantemente, todos os dias, é fazermos escolhas. Em algumas dessas escolhas que nós fizemos, ao longo da nossa vida, nós somos bem-sucedidos. Nós nos demos bem. Nós alcançamos o lugar que desejamos alcançar. Nós conseguimos alcançar o propósito para o qual nós lutamos por aquela escolha. No entanto, algumas escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida, nós fizemos escolhas que nós não fomos bem-sucedidos. Eu poderia até dizer que algumas escolhas que nós fizemos, nós fomos até mal-sucedidos. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. Por exemplo, os casados um dia escolheram deixar de serem solteiros para serem casados. Eu acredito que a grande maioria que aqui está não foi obrigado a casar. Bem como aqueles que permanecem solteiros também não são obrigados a permanecer solteiro. Mas é uma escolha que nós fizemos de um dia encontrar, o homem encontrar uma mulher, a mulher encontrar um homem, com quem nós decidimos compartilhar todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Outros, são bem poucos, mas optaram por viver solteiros, porque entende que o casamento é algo que, embora seja uma instituição divina, mas como Deus não obrigou ninguém a casar, a não ser em algumas situações em que para que a gente possa desfrutar de algumas coisas é necessário que se case. Entendendo essa pessoa que ela consegue viver bem sem essas coisas que fazem parte do casamento, ela optou então viver solteira, porque ela fez sua escolha. Outras escolhas que nós fazemos, nós escolhemos ter filhos ou não ter filhos. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, eu não escolhi, quando eu fui ver eu já estava grávida. É verdade, mas você poderia ter interrompido essa sua gestação. Nossa, pastor, mas você está falando de aborto? Por que as pessoas fazem o aborto? Porque elas escolhem também. Umas escolhem dar continuidade à sua gestação, outras escolhem interromper a gestação. Não estamos entrando aqui no mérito da questão que é certo e errado. Nós entendemos que praticar o aborto, na nossa concepção, segundo aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, é algo que de certa forma estamos praticando o assassinato, estamos tirando a vida de uma pessoa. Mas a verdade é que existem muitas pessoas que optam e fazem essa escolha pelo aborto. Outras, mesmo vivendo um momento difícil da vida dela, em que ela não esperava uma gravidez, mas ela decide dar prosseguimento. É a escolha que ela faz. Nós fazemos escolhas quando nós escolhemos como alimento algo que é prazeroso ou algo que é saudável. Nem sempre a gente consegue encontrar algo prazeroso e ao mesmo tempo saudável, ou saudável ao mesmo tempo prazeroso. E às vezes o nosso corpo físico ele acaba se definindo mediante as escolhas que nós fazemos quando nós escolhemos o alimento que nós vamos de certa forma ingerir. Sejam alimentos saudáveis, teremos um corpo saudável. Se nós ingerimos alimento em grande quantidade que não são saudáveis, provavelmente nós teremos dificuldades. Mas são escolhas que nós fazemos. A todo momento nós fazemos escolha.
Você já fez, deve ter feito, ou pelo menos pensou algum dia, em que profissionalmente você poderia fazer uma escolha também. Talvez profissionalmente você é o que é, porque você escolheu ser. Uns podem dizer assim, pastor, hoje eu faço o que faço, nunca nem pensei em fazer. No entanto, um dia entrei numa empresa, me foi oferecida a oportunidade de ser aquilo que sou, ou fazer aquilo que faço, eu agarrei com unhas e dentes e acabei me identificando. Está certo, mas você poderia ter dito para você mesmo, não é isso que eu quero profissionalmente para a minha vida. Então eu vou trabalhar nessa empresa, mas a oportunidade que estão me oferecendo para que eu possa me tornar naquilo que eles gostariam que eu me tornasse, eu vou rejeitar porque não é essa escolha que eu vou fazer. Nós escolhemos pessoas que serão amigos íntimos nossos. E nós escolhemos pessoas que não serão amigos íntimos ou pessoas íntimas. Não são as pessoas que determinam, que diz a você ou a mim, eu serei um amigo íntimo seu. Que você vai poder contar a sua intimidade, os seus problemas, as suas dificuldades, compartilhar coisas que somente você compartilha com pessoas íntimas. Não são as pessoas que definem isso, somos nós que definimos. Somos nós que dizemos A, B, C, são pessoas de extrema confiança e que vão fazer parte do círculo de pessoas íntimas. C, D, E, F farão parte de um círculo de amizade meu, todavia não fará parte do círculo de amizade das pessoas que me são mais próximas ou são íntimas. Você escolhe o esporte que você mais se identifica. Se você for perguntar para a grande massa masculina se identifica com o quê? Com o futebol. Mas você vai perceber que existem pessoas que fizeram outras escolhas. Optaram pelo basquetebol, optaram pelo voleibol, handball. Eu nunca achei graça nenhuma no handball. Respeito os profissionais da área, mas não acho graça. Então eu sempre me identifiquei primariamente com o futebol e secundariamente com o basquetebol. Mas ao longo da nossa vida nós escolhemos esportes que nós nos identificamos. Outras pessoas não vão se identificar nem com o futebol, nem com o basquete, nem com o vôlei, talvez vão se identificar com a ginástica olímpica e por aí afora. Você escolhe se você vai fazer uma faculdade ou não. Eu não fiz porque eu não tive condições. Eu ouvi uma frase esses dias de um pastor e eu achei interessantíssimo. Ele diz assim, quem quer sempre dá um jeito, porém quem não quer sempre dá uma desculpa. E é verdade. Em tudo na vida, quando você quer muito uma coisa, você dá um jeito. Mas quando você não quer, você vai sempre arrumar uma desculpa. E é o seguinte, se você não fez uma faculdade, não foi por falta de condições financeiras, é porque você não queria muito, porque se você quisesse, você ia dar um jeito. De uma forma ou de outra, você dá um jeito. Você escolhe o corte de cabelo que você vai fazer, principalmente as mulheres, né? Ou pessoas que nem o Henrique, pessoal que tem bastante cabelo, Pedro aí, dá para fazer sempre uns cortes diferentes, né? Você já fez o moicano, Henrique, alguma vez? A Selma nunca deixou, né? A Selma nunca deixou. Você já fez, Rodrigo? Moicano? Moicano? É mesmo? Você estava com a Bruna quando você fez esse moicano? Tá certo, que provavelmente ela não concordaria, não estou dizendo que ela proibiria, mas ela não concordaria. Se a pessoa, tenta imaginar o Rodrigo de moicano aqui. Dá para imaginar que aquela pasta assim, tampada para cima, assim, apontada para cima, ia ser terrível. Você já também cortou moicano também? Já também? Meu Senhor, Deus tenha misericórdia de você, hein? Seus pais devem ter orado muito por você. Nós escolhemos as roupas que vamos usar, nós escolhemos os calçados que vamos usar, nós escolhemos até os acessórios. Você repararam que ultimamente eu estou usando suspensório? É porque é o seguinte, o cinto não está dando mais. Então o que eu faço? Eu boto suspensório, porque se eu tiver que apertar, eu não respiro. Então eu solto um pouquinho aqui, boto suspensório, ajuda a segurar a calça e fica jóia. Brincadeira, não é tudo isso não. Eu estou um pouquinho acima do peso, mas não é tudo isso. Na realidade é que houve uma época que eu usava o suspensório, depois deixei de usar suspensório. E esses dias eu vi o irmão Gil, um tempo atrás, o irmão Gil apareceu com o suspensório aqui, e eu lembrei da época que eu usava suspensório. Eu falei, eu vou comprar. Aí eu fui na Conde de Sazeda, já comprei uns 2 ou 3 suspensórios, já coloquei. A gente faz escolha. Eu sei que aqui pelo menos aqui eu estou sendo o único, usar suspensório. Mas é uma escolha que eu fiz. E como ninguém falou que eu estava ridículo, eu permaneci. Até que alguém falou assim, pastor, tira esse negócio, né?
Mas se eu cismar, eu vou continuar usando, porque eu não vivo através da moda. Aquilo que é certo ou errado, ou aquilo que é moda, eu não vivo. Eu gosto de usar aquilo que eu me sinto bem. Se eu me sentir bem, pode até estar fora de moda, mas eu me sinto bem, eu vou usar. Eu sou assim, porque são as escolhas que eu faço. Saiba que você vai escolher até se você vai ser uma pessoa que anda em espírito ou não anda em espírito. É uma escolha que você vai fazer. Porque andar em espírito é uma recomendação e ao mesmo tempo um mandamento. Mas nem todos seguem essa recomendação ou nem todos obedecem esse mandamento de andar em espírito. Aliás, eu diria que a grande maioria dos cristãos não andam em espírito. Nós andamos muito mais movidos pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelo aquilo que a nossa mente raciocina, deseja e quer. Mas é uma escolha. Andar em espírito é algo que você vai ter que decidir para que isso se torne verdade na sua vida. Jamais você vai conseguir que alguém imponha isso a você e que você não consiga fazer outra coisa senão andar em espírito porque lhe foi imposta essa obrigação. Não, é uma escolha que você faz. E até para aqueles que creem no poder da escolha quanto à salvação, que nos é dada de graça, você é que vai escolher onde você vai passar a eternidade. Não é Deus que escolhe aonde as pessoas vão passar a eternidade. São as pessoas que escolhem aonde elas vão passar a eternidade. É claro que existe uma outra corrente de pensamento. Mas o que nós cremos, e a grande maioria das igrejas creem, é que a salvação, ela foi oferecida de graça para todos. Tanto é que em Timóteo está escrito que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas quem vai receber esse presente chamado salvação, que é receber Cristo em sua vida, serão aqueles que farão a sua escolha por entregar a sua vida a Cristo. E aqueles que não fizerem a escolha por entregar a sua vida a Cristo, certamente já estão fazendo uma escolha aonde vão passar a sua eternidade. Aqueles que escolhem a Cristo passarão a eternidade ao lado de Cristo, ao lado de Deus Pai. E aqueles que não escolhem a Cristo passarão a eternidade em sofrimento. E como diz a própria palavra, a eternidade não é um tempo de gozo que vai terminar ao lado de Deus. E um tempo de sofrimento, num lugar de sofrimento que vai terminar. Não, é um lugar eterno, onde nada vai mudar aquilo que você está passando. Se for gozo, será gozo eternamente. Se for sofrimento, será sofrimento eternamente. Por que eu estou falando e enfatizando tanto a respeito das escolhas? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Porque as suas escolhas determinarão se você vai receber recompensa ou se você vai receber consequências. Vou repetir. As suas escolhas determinarão se virá sobre a sua vida recompensas por conta das escolhas que você fez, ou se virá sobre a sua vida consequências por conta das escolhas que você fez ao longo da sua vida. Pessoas, por fazerem escolhas erradas, estão sofrendo suas consequências. E isso é inevitável, porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem plantar, isso ele também vai ceifar. Então, se você faz escolhas erradas, se você fez escolhas erradas, ou se você ainda pretende fazer escolhas erradas, saiba que diante das escolhas erradas que você fez, faz ou fará, virá sobre a sua vida as consequências. No entanto, se você for alguém cuidadoso, alguém que anda e escolhe andar em espírito, pedindo sempre a orientação de Deus, para que toda escolha que você vier a fazer seja uma escolha iluminada, direcionada, inspirada pelo Espírito, certamente sobre a sua vida não virá consequências, mas virá o quê? Recompensas. Eu sei que parece uma pergunta absurda que eu vou fazer aqui, mas é uma pergunta porque, mesmo que pareça absurda, parece que quando a gente responde aquilo que é verdadeiro, nem sempre a gente corresponde àquilo que nós respondemos. A pergunta é a seguinte: o que você deseja para a sua vida? Consequências ou recompensas? É claro que não teria ninguém entre nós que diria: eu desejo as consequências.
Nós sabemos que as escolhas, nós temos o direito de fazê-las. As consequências, nós não temos o direito de escolhê-las. Você pode fazer na sua vida a escolha que você desejar, mas se a sua escolha for errada, quando vier as consequências, você não terá o direito de rejeitar as consequências. Por quê? Porque as consequências não te dão o direito de escolhê-la. Agora, as escolhas, sim, te dão o direito de você fazê-las. Toda vez que você faz uma boa escolha, virá sobre a sua vida também uma boa recompensa. Toda vez que você faz más escolhas, virá sobre a sua vida não as recompensas, mas as consequências. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o que eu mais ouço como pastor, quando as pessoas estão enfrentando determinados problemas, é a pergunta assim: pastor, por que isso está acontecendo comigo? E quando eu ouço a história, obviamente, quando eu ouço a história, eu não encontro uma outra resposta senão dizer a esta pessoa: o que você está vivendo foi fruto da escolha que você fez. São as consequências. Mas Deus não me ama? Sim, é claro que Ele te ama. Mas isso não significa que por Deus te amar, Ele vai te livrar das consequências das suas más escolhas. Deus pode até atenuar a gravidade das consequências, mas não retirar. Pastor, por que o senhor afirma isso? Pense comigo. Tente imaginar que toda vez que você faz uma má escolha, ou fará uma má escolha, Deus não permitirá que as consequências dessa má escolha venham sobre a sua vida. Você vai continuar fazendo má escolha ou vai consertar as escolhas que você tem feito que são más? A probabilidade de você continuar fazendo, não ser cuidadoso com as escolhas, será quase que 100%. Por quê? Você não viu nenhuma consequência das más escolhas. Então você pensa com você mesmo: se eu fizer boas escolhas, eu vou receber recompensas. Mas se eu também fizer má escolhas, eu não vou receber consequências. Então, independente da escolha que eu faça, eu posso até não receber recompensa, mas também não receberei o quê? Consequência. E é claro que isso é uma inverdade. Jamais Deus permitiria que no exercício do seu livre-arbítrio você fizesse uma má escolha. Ele não permitiria que as consequências dessa sua má escolha, que você fez através do exercício do seu livre-arbítrio, viessem sobre a sua vida. Por quê? Porque são as consequências das más escolhas que nos levam a refletir que as nossas escolhas foram más. E ao refletir sobre as consequências da nossa má escolha, é que nos vai fazer ser mais cuidadosos quando nós fizermos o quê? Novas escolhas. Hoje pela manhã eu falei juntamente com os meus irmãos que nós iríamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, recompensas e consequências. Eu falei hoje pela manhã que se nós queremos recompensas e não consequências das nossas más escolhas, será preciso obedecer sem compreender. E eu usei a história aqui, a vida de Abraão. Deus, quando pediu para Abraão entregar o seu filho, Abraão poderia ter questionado Deus, porque ele poderia ter dito para Deus: Deus, o Senhor é contra o sacrifício de seres humanos. Como o Senhor pede para eu sacrificar um ser humano que é o meu filho ainda? Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão apenas obedeceu sem compreender. Talvez dentro da mente de Abraão surgiu a pergunta: por que Deus está pedindo para que eu sacrifique o meu filho a ele, se ele mesmo é contra o sacrifício de seres humanos? Tanto é que ele já manifestou isso quando ele vê os povos pagãos sacrificando os seres humanos. Existe alguma coisa que eu não estou entendendo, mas isso não vai me impedir de obedecer. Eu já disse aqui uma frase que eu aprendi, eu vou sempre repeti-la, que a obediência libera a compreensão. Quem está disposto a obedecer não está preocupado em compreender, quando o assunto é Deus. Mas quando você não está disposto em obedecer a Deus, você sempre levantará um questionamento.
tentar compreender o motivo pelo qual Deus está pedindo para que você faça aquilo que você, no momento, não está querendo fazer. Mas se você quer que sobre a sua vida venham umas recompensas, assim como veio sobre a vida de Abraão, será necessário você obedecer, mesmo sem você compreender. Eu falei também hoje pela manhã, que se você quer recompensas e não consequências das suas escolhas, será preciso você trabalhar sem se queixar. E eu usei a vida de Jacó. Nós sabemos que Jacó, ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão, mas mais tarde, quando ele foi para a terra do seu filho Labão, quando ele chegou naquele lugar, a Bíblia diz que ele olhou para uma mulher de nome Raquel, e foi amor à primeira vista. Vamos imaginar assim. Ele teria que trabalhar 7 anos para que ele tivesse Raquel como sua esposa. Jacó não teve nenhum problema, não se queixou, trabalhou, só que na noite em que era para ser entregue Raquel, foi entregue a irmã dela, Lia. Eu disse até pela manhã hoje aqui que o homem deveria estar num porre danado. Por quê? Para não conseguir decifrar a mulher com quem ele se deitou. Que tenda que era essa? Uma tenda da escuridão, que não entrava um facho de luz para a pessoa identificar e saber que não era a pessoa que ele tinha escolhido. Bom, não vamos entrar nesses pormenores, a razão pela qual o sujeito não conseguiu perceber com quem ele tinha deitado. Mas quando ele acordou, ele percebeu muito bem que não era aquela pessoa que ele tinha escolhido. E quando ele foi falar com Labão, ele disse assim: é costume nosso não oferecer as filhas mais novas primeiro. Raquel era mais nova, mas sim as filhas mais velhas. Então você casou com Lia. Mas é o seguinte, se você quiser Raquel, tem que trabalhar mais 7 anos. Totalizariam 14 anos. E o que me chamou a atenção é que a Bíblia diz em Gênesis 29:20 que lhe pareceram poucos dias para Jacó quando se tratava de Raquel. Ele não se queixou. E sobre a vida de Jacó também veio a recompensa. Ele trabalhou e diz a Bíblia que lhe pareceram poucos dias, 7 anos, lhe pareceram poucos dias, por quê? Ele estava trazendo para a vida dele a mulher que ele amaria com todas as suas forças, a mulher por nome Raquel. Jacó trabalhou, e trabalhou sem se queixar. Nós falamos hoje pela manhã que se nós queremos recompensas, assim como Jacó foi recompensado, nós precisamos também aprender a trabalhar sem ficar se queixando. É horrível, eu dizia hoje pela manhã, como é horrível você pedir um favor para alguém, e à medida que esse alguém vai realizando o favor, esse alguém vai revelando o quanto é ruim fazer aquele favor que ele está fazendo para você. Você fica até constrangido. Eu até dei o exemplo de uma carona. Você pode me dar uma carona, fulano? Fulano dá a carona. E eu por educação, diga assim: meu irmão, muito obrigado pela carona. Eu falei: rapaz, eu estou fazendo isso que é por causa de você, viu? Mas estou saindo totalmente do meu trajeto, eu vou ter que gastar o dobro de combustível, eu vou chegar atrasado, eu não gosto por um caminho que eu vou ter que fazer para poder chegar naquele lugar. Como é que você se sentiria a bordo de um veículo desse aí? Muito mal. Por quê? Alguém está prestando um serviço para você, mas está se queixando do serviço que está prestando. E eu disse que se você quer ser recompensado, você precisa trabalhar sem se queixar. Trabalhe na igreja sem se queixar, trabalhe na sua casa sem se queixar. Eu não sei quais são os seus papéis na sua casa, ou quais são as suas responsabilidades, quais são as tarefas que foram a você designadas, mas faça sem se queixar. Como é horrível você comer um pãozinho que o cara foi buscar o pãozinho, quando ele voltou, ele reclama tanto do pãozinho que ele foi buscar, que você fala assim: perdi a fome, não quero nem comer esse pãozinho. Como é horrível você tomar um café da manhã, onde você fala, o café da manhã foi feito com mau gosto, que você fala assim: não quero nem tomar café. Você quer receber recompensa sobre a sua vida? Trabalhe sem se queixar, como Jacó trabalhou. E eu quero abordar mais 2 verdades, agora à noite, sobre se você quer receber recompensas e não consequências, fruto das suas escolhas. Será preciso você se submeter sem reclamar. Eu disse trabalhar sem se queixar, mas agora se submeter sem reclamar. Porque uma coisa é você trabalhar, meu irmão, e naquilo que você está fazendo, você segurar as queixas. Outra coisa é você ter que se submeter a fazer algo que talvez no primeiro momento não é aquilo que você quer fazer, mas você vai se submeter em fazer, e vai se submeter em fazer ainda sem reclamar.
E para ilustrar essa verdade, eu quero usar a vida de um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia, que é José. José, nós conhecemos a história dele, sabemos que ele era o filho preferido de quem? José era o filho preferido de quem? De quem? Abraão. Escola bíblica. José era o filho preferido de quem? Não, a gente vai parar por aqui. De quem? De Israel? Não era? Não podemos dar prosseguimento, porque é impossível. Está vendo quanta falta faz a escola bíblica? Você não está sabendo o personagem bíblico. Que hora que perguntar sobre o lado teológico da vida do personagem bíblico? Obrigado. Que é o Israel também, a mesma coisa. Nós sabemos que José era o filho preferido dele. Por alguma razão, Deus escolheu José para que José se destacasse entre os irmãos no que diz respeito à missão que ele iria realizar. José teve um sonho em que a lua, o sol, as estrelas se inclinavam diante dele. Quando ele contou esse sonho, o seu pai não entendeu, sua mãe talvez ficou com cara de ué, e os irmãos ficaram bravos. Você está querendo sugerir que a gente vai se inclinar para você? A Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar ele ainda mais depois desse sonho que ele teve. José também não estava entendendo o que ia acontecer, mas o fato foi que, para resumir a história, um dia José foi procurar os irmãos, e quando os irmãos o avistaram de longe, disse assim: lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nesse cara. Pegaram a túnica dele, rasgaram, jogaram ele dentro de um poço, depois tiraram ele, parte dos irmãos tiraram, venderam por uma caravana de ismaelitas que estava passando, e ele foi embora rumo ao Egito. Eu fico imaginando que dentro da cabeça de José ele falou assim: aquele sonho que eu tive foi um pesadelo, porque o que está acontecendo no presente momento comigo é justamente o contrário daquilo que eu tinha pelo menos entendido no sonho. Aqui eu tive que me dobrar para os meus irmãos e implorar para eles não me venderem. E acontece que acabaram me vendendo. E agora eu estou indo para a terra estranha. E José, ele era um garoto de 16, 17 anos, ele era novo. Não tinha experiência da vida ainda. Mas mesmo assim, se você for olhar a história de José, você não vê um momento nenhum José reclamando. José é levado para o Egito. Talvez dentro de José, eu estou aqui conjecturando, tá? A Bíblia não diz, mas dentro de José talvez existia uma indagação. Ele lembrava do sonho e olhava para a vida dele. E talvez dentro dele, como eu disse, eu estou conjecturando, José dizia para ele mesmo, eu sei que aquele sonho existe algo de verdadeiro nele. Eu não sei porque Deus está permitindo que aconteça comigo o que está acontecendo, mas sendo Deus verdadeiro, como eu sei que Ele é, eu sei que uma coisa eu tenho que fazer: eu vou me submeter sem reclamar. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, uma das coisas difíceis já é trabalhar sem se queixar, quanto mais ter que se submeter sem reclamar. Porque o trabalho você pode escolher fazer ou não fazer. Agora, se submeter, muitas vezes você não tem a opção. Quando você está numa empresa e o seu encarregado diz para você fazer algo que você não quer fazer, mas você se submete por conta do quê? Do emprego que você precisa, mesmo discordando da tarefa que lhe foi dada, é mais difícil ainda. E mais difícil é você ter que se submeter sem reclamar, porque às vezes a gente se submete, mas reclamando. A gente até aceita passar por aquilo que estamos passando, mas não conseguimos passar por aquilo que estamos passando sem reclamar daquilo que estamos passando. Mas se você for olhar para a vida de José, este homem foi grandemente recompensado por ter se submetido a Deus, sem reclamar dos meios que Deus, por alguma razão, criou ou permitiu que acontecesse na vida de José,
para que levasse José até o lugar onde ele queria levar, para que ele pudesse tornar José naquilo que ele queria que José se tornasse. Tem um ditado aí fora que diz o seguinte: os meios justificam o fim. Eu não concordo, porque dependendo dos meios que você usa, não vai justificar um fim que, mesmo seja um fim plausível, ou um fim em que as pessoas fiquem admiradas e até aplaudam você, mas dependendo do caminho que você usou para alcançar esse lugar, eu diria para você que é algo que não deveria ser feito. No entanto, os meios de Deus, sejam aqueles criados ou aqueles permitidos por Deus, Deus conhece o caminho e qual deve ser o caminho para que a gente chegue aonde Ele quer que nós cheguemos. No entanto, às vezes no caminho a gente sempre quer dar uma paradinha no acostamento, a gente quer dar uma desviada, mas quando o nosso coração está em Deus, Deus sempre dá um jeito de trazer a gente de volta para a estrada que leva rumo ao seu propósito. Eu entendo que a vida de José foi aquilo que ele se tornou, naquilo que Deus queria que ele se tornasse, porque José foi altamente comprometido com Deus, e nesse quesito de ser altamente comprometido com Deus, ele precisou aprender a se submeter, e precisou aprender a se submeter sem reclamar. Quero fazer uma pergunta para você: você quer que sobre a sua vida venham as recompensas de Deus e não as consequências de uma má escolha? Então escolha se submeter a Deus. Só através da submissão a Deus, quando você faz essa escolha, é que virá sobre a sua vida as recompensas. Êxodo capítulo 15, verso 24 e 25 diz assim: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos, Moisés? Clamou ao Senhor. Aliás, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Olha que interessante. O povo chegou num determinado momento que eles estavam com sede. Aí eles avistam um lugar onde tem água, mas quando eles chegam no lugar onde tem água, a água é amarga. Aí o que eles fazem? Começam a reclamar. E para quem que eles reclamam? É para Moisés. Moisés, nós estamos com sede. Deus nos tirou da terra e vai nos levar a essa terra que você diz que emana leite e mel, a terra que Deus prometeu. Tá bom, mas agora nós estamos com sede e não conseguimos nem saciar a sede. Como chegaremos a essa terra? Então Moisés, a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor, e o Senhor então orienta Moisés, não me pergunte por quê, para que ele pegue um arbusto, lance naquelas águas, e as águas se transformam em águas boas. Eles saciam a sua sede? Saciam a sua sede. Aí talvez você diga assim: está vendo como é bom reclamar? Você reclama, você consegue as coisas de Deus. Negativo. Eles resolveram parte do problema deles, mataram a sede, mas eles viriam sentir o quê? Sede outra vez, e a caminhada ainda era longa. O problema não estava resolvido totalmente, só parcialmente. E olha qual que é o fruto da reclamação. Depois que Deus transforma as águas em água, uma água que não era potável, uma água potável, eles tomam a água e falam assim: agora está resolvido o problema. Aí é que começa o problema, porque a Bíblia diz que em Mara o Senhor ali lhe dá o quê? Leis, ordenança, e ainda os coloca à prova. Sabe por quê? Por causa da reclamação. Reclamação nenhuma traz benefícios diante de Deus. Oração sim, reclamação não. Tudo termina com mas um é oração, o outro é reclamação. Não adianta você querer reclamar com Deus e esperar que sobre a sua vida venham as recompensas de Deus. Na reclamação só vem consequências e não recompensas. Nós somos imediatistas, como o povo de Israel também era. Eu quero a solução deste problema agora, sem pensar que esse problema poderia se repetir ao longo da caminhada, sentir sede novamente, e que certamente eles sentiram. Tanto é que uma das vezes que aconteceu foi o momento em que Deus disse para Moisés falar a rocha, e ele, irritado, bateu na rocha, a água saiu, o povo saciou a sede outra vez,
mas isso custou para Moisés o preço da sua não entrada na terra de Canaã. Você quer recompensa sobre a sua vida? Pare de reclamar. Se submeta a Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos, os nossos são imperfeitos. E por causa dessa imperfeição dos nossos caminhos e da imperfeição dos nossos raciocínios, nós não conseguimos entender por que Deus permite algumas coisas na nossa vida, entendendo que Ele nos ama e que Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a se submeter àquilo que Deus quer que nós façamos, mesmo que aquilo que Deus quer que nós façamos não nos agrade, mas além de nos submetermos, venhamos nos submeter sem reclamar com Deus. Eu acredito que boa parte das nossas bênçãos ficam retidas, não é por conta de falta de oração, em alguns casos, ou falta de jejuns, ou falta até de repente, aquilo que chamam de campanhas. Não é por falta disso, é por falta de submissão e por falta de fechar a boca, de não ficar reclamando enquanto aguarda aquilo que só Deus pode fazer. Nós às vezes transferimos aquilo que nós fazemos com pessoas e que dá certo, se nós fizermos a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente começa a reclamar tanto com determinada pessoa, que a pessoa diz assim: o que eu tenho que fazer para você parar de reclamar? Você tem que plantar bananeira. Eu planto bananeira, eu planto um pé de banana, eu planto um bananal, eu faço qualquer negócio, mas para de reclamar. Aí então o que a gente faz? Planta a bananeira, planta o bananal, planta tudo, só para aquela pessoa parar de falar. Só que a gente, e dá certo para a gente, sob pressão a gente consegue as coisas. Só que a gente transfere isso para o relacionamento com Deus e pensa que se a gente reclamar com Deus, Deus vai falar assim: o que você quer? Fala logo que eu não aguento mais você falar, eu vou realizar logo o seu pedido. Esfrega a lâmpada aqui, esfrega a lâmpada de Deus, pede logo 3 de uma vez, que eu vou te fazer 3 em 3 e vou resolver, porque eu não aguento mais você me perturbar. O que Deus não aguenta não é reclamação, o que Deus não aguenta é oração, meu irmão. Quando você insistentemente ora buscando Deus, insistentemente, falando com Deus, chega uma hora que Deus fala assim: eu vou atender o pedido dele. Mas se você insistentemente ficar reclamando, você vai passar uma vida e não vai receber o que você está pedindo. Porque o que traz a recompensa é a oração e não a reclamação. É você se submeter à vontade de Deus. É você entender que por algum motivo ou por alguma razão, Deus está permitindo que você passe por aquilo que você está passando. E neste momento em que você está passando por aquilo que está passando, Ele está te observando para ver se você passa por aquilo que você está passando, sem reclamar daquilo que você está passando. E eu vou dizer para você, a grande maioria de nós não somos bem-sucedidos. Porque quando nós não queremos nos submeter, aliás, quando nós nos submetemos, nós não conseguimos ficar sem reclamar quando nos submetemos. Até porque é uma certa exigência que nós fazemos com Deus. Eu já fiz o que Deus queria, por que Ele não faz o que eu quero? Olha a reclamação. Mas a submissão tem que ser seguida do quê? Aguardar, sem reclamar. É por isso que eu olho para a história de José e eu admiro, e a recompensa que ele recebeu foi uma recompensa do tamanho que ele era, do tamanho do coração dele, do tamanho da submissão de José. Ele é vendido pelos irmãos, não entende o plano de Deus. Aí ele é colocado na casa de Potifar. A Bíblia diz que por causa da presença dele, ele abençoa a casa de Potifar. Aí vem aquela endemoniada da mulher de Potifar e quer deitar com ele. O cara era bonitão, cheio de coisa, não sei se ele usava suspensório, mas chegou lá e falou: esse aqui que eu quero, esse que eu quero, esse que eu quero. Ele falou: não posso. Aí ele fala assim: ó, o meu Senhor confiou tudo em minhas mãos, menos o trono e você, longe de eu pecar contra Deus. Olha, eu acho interessante, como é que José encontra espaço para Deus? Ele fala assim: você acha que eu vou fazer isso pecando contra Deus? Ele poderia, talvez nós em algum lugar, no lugar dele, poderia dizer assim: Deus não está nem se importando comigo, a situação que eu estou vivendo, agora eu vou aproveitar esse momento. E quem vai ganhar o chifre é o Potifar, não sou eu.
como diz o pastor Cláudio Duarte, é o boitifar, né? Mas José não. José, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria uma recompensa do Senhor. E para isso ele sabia que ele tinha que se submeter sem reclamar. Aí ele é injustiçado por aquela mulher. O que acontece? É lançado para onde? Ele vai ser chefe da prisão. Está preso, aí coloca ele para ser chefe da prisão. E ele não reclama. Tudo fica sob a responsabilidade de José. E eu fico olhando, imaginando, né? José, uma hora ele está com uma capa bonita e é o queridinho do pai. Daqui a pouco ele está dentro de uma cisterna odiado pelos irmãos. Daqui a pouco ele está dentro de uma caravana de ismaelitas sendo transportado para um lugar longínquo, com 17 anos de idade. Daqui a pouco melhora um pouquinho, ele está dentro da casa de Potifar, e tudo está dando certo. Daqui a pouco vem aquela mulher, dá tudo errado outra vez, ele é lançado dentro do calabouço, ele fala assim, talvez desse sobe e desce, talvez ele podia ter dito assim, Deus, como é que é? Vai ou não vai? Vai fazer ou não vai? Eu cheguei com 17, mas já estou aqui com uma certa idade. Em momento nenhum a Bíblia registra uma queixa de José. Quando chega no dia certo, depois da história do padeiro, dos dois homens que estavam na prisão, do padeiro e o copeiro, ele traz a revelação do sonho, aí o homem lembra dele, tem um homem lá que revela sonho, eu tinha esquecido dele, traz, da noite para o dia, aquele homem sai da prisão de carcereiro, é o chefe da prisão ali, ele passa a ser governador da maior potência mundial. E ali José recebeu a recompensa de Deus por ter se submetido ao processo sem reclamar. Você também quer ser recompensado pelo Senhor? Se submeta sem reclamar. Reclamação não leva ninguém para ser governador do Egito. Reclamação não leva ninguém para o pódio. Reclamação não resolve o problema de ninguém. Reclamação só te deixa dentro do cárcere. Reclamação só faz com que aquilo que poderia acontecer agora venha acontecer só daqui 10 anos. Êxodos capítulo 15. Está lá, né? Isso, agora 1 Coríntios 16, 14 diz assim: façam tudo com amor. Se submeta, não reclame e além de tudo, faça o que você tiver que fazer com amor. Agora é interessante, eu fiz essa pergunta para o Gustavo hoje pela manhã, o que a Bíblia diz para a gente fazer com amor? Tudo. Tudo que você for fazer precisa ser borrifado com amor. Não adianta não querer se submeter, não adianta querer se submeter, mas reclamar. Precisamos aprender para que recebamos a recompensa, se submeter sem reclamar e ainda com amor. Sabe aquela história de você fazer uma coisa que você não quer fazer, mas vai fazer porque você entendeu que precisa se submeter, e também não vai abrir a boca para reclamar, mas ainda quando fizer aquilo que não quer fazer, vai fazer com amor? É esse o caminho da recompensa, não é outro. E eu termino essa mensagem deixando mais uma verdade para vocês. Exemplo de mais um homem chamado Mordecai, um homem que foi grandemente recompensado, ou Mardoqueu na sua Bíblia pode estar assim. Se queremos recompensas e não consequências das nossas escolhas, será preciso arriscar sem se acovardar. No livro de Esther, capítulo 2, verso 21 e verso 22, diz assim: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, vejam que eram pessoas importantes, eram oficiais do rei que guardavam a entrada da onde o rei estava, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Nós sabemos o final da história de Mardoqueu. Nós sabemos o que aconteceu com Mardoqueu. Naamã havia preparado uma forca para enforcar esse homem, porque ele se recusou a fazer aquilo que Naamã queria que fizesse, que reverenciasse.
Eu confesso para você que você fazer uma denúncia não é fácil. Você pode ver que quando o seu vizinho faz umas palhaçadas lá na calçada, algumas coisas erradas lá, e você vê que está atrapalhando, você fala assim: eu quero fazer uma denúncia. Qual é o nome do senhor? Fala: não, mas eu não quero me identificar. Por quê? Porque às vezes nessa denúncia, quando essa denúncia vai ser apurada e vai chegar até o lugar, vai falar assim: houve uma denúncia de quem? Do vizinho chamado Eric e Camila. Foram eles que denunciaram. E você não quer problema com o seu vizinho. O seu vizinho está sendo um problema para você naquilo que ele está fazendo. Mas você não quer mais um problema com o seu vizinho. Então você fala assim: eu posso contar o erro, mas eu não vou falar quem é que está contando. Meu nome eu quero que mantenha no anonimato. Veja a situação de Mardoqueu. Está diante, quem era Mardoqueu para o rei? Ninguém, ele era um judeu. Ele não tinha nenhuma função no governo daquele rei. Ele estava à porta só. Só que, num dado momento, ele escuta dois oficiais do rei que guardavam a entrada da porta, por nome Bigtan e Teres. Eles estavam planejando matar o rei. Só que eles eram alguém, para ser oficial do rei, tinha que ser alguém do quê? De confiança do rei. Agora, como é que Mardoqueu denuncia alguém que ele colocou, ou que colocaram para ele, que pelo menos entenderam que eram pessoas de extrema confiança, que estavam ali para guardar a vida do rei, não para tirar a vida do rei? Talvez Mardoqueu pensou: olha, que peso terá a minha palavra? Quem é Mardoqueu que denunciou? É um judeu, mais um judeu, que mais tem judeu aqui. E esses judeus são tudo meio tantando a cabeça, fala de um Deus daqui, um Deus que nem se vê, não pode se apalpar, não pode nem fazer uma estátua dele. Mas em momento algum, Mardoqueu, ele titubeou. Quando ele percebeu que a conspiração tinha tudo para dar certo, e que aquilo que eles planejavam era tirar a vida do rei, tinha tudo para dar certo, porque eles eram pessoas íntimas do rei, que guardavam a vida do rei. Bastava um momento a sós com o rei, eles tirariam a vida do rei e poderiam atribuir a morte do rei a qualquer outra pessoa. Mas ele percebeu que estava de errado. Ele se arriscou, vamos dizer assim, e colocou até a vida da rainha Esther em risco, porque ele contou para ela, que estava dentro do palácio, para ela contar para o rei. Mas nós sabemos que a história nos conta que esse homem, por ter se arriscado, por falar a verdade, foi grandemente recompensado. Eu quero perguntar para você: o que você tem arriscado na sua caminhada de fé? E está esperando receber recompensa. Mas o que você tem arriscado? Você tem andado só no mundo natural das coisas? Você tem se personificado muito mais com alguém que se arrisca por meio da fé? Entenda o que eu estou dizendo, não que fé é arriscar, mas que lança uma palavra, ou que acredita que aquilo que é impossível no mundo natural acontecer, mas pela fé você acredita que vai acontecer, então vamos usar essa palavra arriscar. Ou você tem se apresentado muito mais com o perfil de alguém que é covarde, porque Mordecai poderia ter se acovardado. Ele poderia dizer assim: o negócio é o seguinte, eu que estou aqui poderia estar do lado de lá, porque estou vendo que está sendo feito de errado, e poderia ser alguém da confiança do rei, mas porque sou judeu, não sou. E aquele que ele estabelecendo para ele, para guardar a vida dele, é que vai tirar a vida dele. Então sabe uma coisa? Problema deles, se virem. E eu não vou comprar uma briga. Vai que o povo não acredita. E os dois denunciados depois dizem assim: jamais iríamos fazer isso com o rei. Aí preparam uma forca para mim, tiram a minha vida. Não vou fazer isso não. Não, ele não se acovardou. E nós conhecemos o fim da história de Mordecai. Ele foi grandemente recompensado. Tudo aquilo que Naamã esperava, que a mãe esperava receber na sua vida, foi aquilo que o rei mandou preparar para quem? Para Mordecai. Mas tudo isso porque ele teve uma atitude de arriscar sem se acovardar. Eu quero perguntar para você: você é alguém que arrisca no que diz respeito às coisas de Deus espiritual, ou você tem sido um covarde? E sendo um covarde, você está esperando receber recompensa? A recompensa não é para os covardes. A recompensa é para aqueles que se arriscam, para aqueles que acreditam que a palavra de Deus é verdadeira. Olha o que diz Apocalipse 21:8 a respeito dos covardes. Mas os covardes
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Interessante, quando a gente tira os covardes fora, fala, os incrédulos, tem que ir para o inferno mesmo, porque não crê em Deus. Quem mais? Os assassinos, não se arrepende, tem que ir para o inferno mesmo. Os que vivem uma vida aí das baladas, da promiscuidade, transando com um, com o outro, e não se arrepende, o destino é o inferno mesmo. Os feiticeiros, também o destino é o inferno. Os idólatras, nossa, esse que tem que ir para o inferno mesmo, porque Deus diz para fazer imagem nenhuma dele, nem no céu, nem na terra, nem no mar, tem que ir para o inferno. O mentiroso, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se eles não se arrependem, tem que ir para o inferno mesmo. Mas a gente se esquece que nessa lista toda, o primeiro, sabe quem é? Os covardes. O texto não começa dizendo assim, quanto aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos. Ele abre o texto dizendo assim, mas os covardes, e depois ele vem com toda aquela lista, não herdarão o reino dos céus. A gente pensa que pessoas que não se arrependem vão para o inferno, mas só aquelas que praticam imoralidade sexual, só aqueles que são feiticeiros, só aqueles que são idólatras, só aqueles que são assassinos e depravados. Não, a Bíblia diz que os covardes também não tem espaço para eles no reino dos céus. Eu quero perguntar para você quanto ao Evangelho, tem sido um covarde ou tem sido alguém como Mordecai ou Mardoqueu? Que às vezes corre até o risco de perder a vida por anunciar a verdade, mas que não tem a sua vida mais preciosa do que anunciar a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, é só para você pensar. Quantas almas você ganhou nos últimos 10 anos? Pastor, muito tempo, vamos reduzir. Nos últimos 5 anos? É muito tempo. Nos últimos 2 anos? No último 1 ano? Nos últimos 6 meses? E por que não? Se temos a palavra chamada boas novas de salvação, ela está nos nossos lábios. Vivemos num país onde abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus não é proibido, a qualquer momento, a qualquer hora. Nós achamos que pecado é somente aqueles pecados que assustam e que moralmente até a sociedade reprova. E que para essas pessoas, quando não se arrependem, o destino delas é o inferno. Mas os covardes estão dentro dessa mesma lista. Só que às vezes nos acovardamos e esperamos o que de Deus? Recompensas. Não, virá sobre nós só as consequências da nossa covardia. Eu termino essa mensagem citando o texto de Atos, capítulo 14, verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Nós sabemos que em algum momento, alguns momentos, os apóstolos colocaram sua vida em jogo, em risco, só por pregar o Evangelho. A Bíblia conta que no início os apóstolos foram presos, depois foram soltos, mas Tiago já foi morto à espada, logo no início. Pedro foi preso, depois a igreja estava orando, ele foi solto, um anjo foi lá e soltou. Nós sabemos que Paulo, por anunciar a palavra corajosamente, uma vez ele foi apedrejado, que os apóstolos achavam que ele tinha morrido. A Bíblia diz assim que Paulo foi deixado como se estivesse morto. Imagina a situação de um cara apedrejado no chão, como se estivesse morto. Aí perceberam que Paulo estava vivo, arrastaram ele para fora, ajudaram ele. E sabe o que Paulo fez? Tirou um mês de férias, pegou o melhor convênio que ele tinha, tratou o apedrejamento, e depois tirou um ano de descanso. Afinal de contas, ninguém é de ferro.
Não, a Bíblia diz que Paulo se recuperou e continuou fazendo o que ele estava fazendo, correndo o risco de ser apedrejado outra vez. Porque Paulo, Pedro, Tiago que morreu, João, não eram covardes. E se fosse preciso, eles estavam dispostos a perder a sua vida, só por causa de anunciar o Evangelho. E sabe qual foi a recompensa desses homens? Sabe qual foi a recompensa desses homens? A Bíblia diz que à medida que eles iam falando corajosamente sobre o Senhor ia realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Por que o Senhor não está realizando mais sinais e maravilhas pelas nossas mãos? Talvez porque eu e você sejamos muito mais covardes do que pessoas que estão dispostas a se arriscar, colocar em risco até a sua própria vida para anunciar o Evangelho. Mas continuamos esperando receber recompensas. Se queremos recompensas e não consequências das nossas escolhas, será preciso você se arriscar e não se acovardar como Mordecai. Quando a gente vê pessoas orando e milagres acontecendo, a gente fala assim: nossa, eu queria que Deus fizesse isso através de mim. Então se coloca à disposição dele. Caminhe pela mesma estrada que aquele que está orando está caminhando. Lance uma palavra de fé da mesma forma que o outro está lançando. Nós queremos os benefícios daquilo que pode ser lançado sobre as nossas vidas, as recompensas, por ser usado por Deus, mas nós não queremos às vezes o preço a ser pago por isso. Eu termino essa mensagem dizendo para você, meu irmão e minha irmã: em todas as nossas escolhas nós teremos consequências ou recompensas. Todas elas. Toda escolha que você fizer virá sobre você consequências ou recompensa. Pastor, e como é que eu vou saber se virá recompensa ou consequência? Sempre, não se esqueça disso. Má escolha sempre virá sobre a sua vida consequências. E as boas escolhas sempre virá sobre a sua vida recompensas. Por quê? Porque aquilo que o homem plantar, isso ele também vai ceifar. Se você está fazendo boas escolhas, sabe o que virá sobre a sua vida? Aquilo que o homem plantar, isso é o que você vai colher, recompensas. No entanto, se você fizer má escolhas, virá sobre a sua vida não as recompensas, mas as consequências. Então o que vai determinar se a recompensa virá sobre a sua vida ou a consequência, serão as suas escolhas. Faça escolhas dirigidas pelo Espírito e as recompensas te alcançarão. Faça escolhas baseadas nas suas vontades e nas suas emoções. E sendo elas escolhas más, virá também sobre a sua vida as consequências. Então eu termino dizendo: o que você quer? É claro que você quer, eu quero recompensas. Mas para que tenhamos recompensas, precisamos aprender a fazer boas escolhas. Boas escolhas às vezes não são fáceis. Por exemplo, se você tem que escolher entre falar uma verdade e perder uma amizade, ou manter uma mentira para preservar a amizade, o que você vai fazer? Talvez você diga assim: eu prefiro mentir, mas continuar com o amigo, do que falar a verdade e perder o amigo. É uma escolha que você vai fazer. E a escolha que você fizer, virá sobre você a consequência. Você escolhe mentir para preservar a amizade. Mais tarde, aquela sua amizade descobre, aquele seu amigo descobre que você não falou a verdade. E por conta de não ter falado a verdade, ele está sofrendo consequências de uma má escolha que ele fez, porque ele não foi alertado sobre uma verdade que você tinha em suas mãos. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que Jó disse: aquilo que eu temia, me sobreveio. Eu não queria perder o amigo aquele dia, perdi o amigo hoje. Porque ele descobre que você mentiu para ele. Foi a sua escolha. E talvez esse amigo que hoje você decide falar a verdade para ele, e ele num primeiro momento rejeita a sua amizade, mais tarde ele vai tomar uma decisão, fazer uma escolha.
Ele vai perceber que a escolha que ele fez foi baseada na verdade que você disse para ele e que ele recusou a sua amizade. Sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar na porta da sua casa, vai te pedir perdão e vai falar assim: você sim foi meu amigo. Então o que você vai decidir? Qual será a sua escolha hoje? Você vai fazer uma escolha para manter as aparências ou vai fazer uma escolha certa? Quando você faz escolha baseada naquilo que você sente ou baseado naquilo que o Espírito de Deus ministra no teu espírito? Se for aquilo que você sente, eu vou dizer para você, o sentimento provém do coração e a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Eu vim hoje dizer para você que a escolha que você fizer a partir de agora, tendo em vista o que você ouviu, vai ficar claro para você quando as consequências chegarem ou quando as recompensas também virem. Tudo dependerá do que você escolher. As pessoas que escolhem entregar sua vida a Cristo terá como recompensa a vida eterna. Aquelas que rejeitam entregar sua vida a Cristo terá como consequência a perdição eterna. Aqueles que rejeitam o processo de santidade ser desenvolvido na sua vida através da pessoa do Espírito Santo terá como consequência, muitas vezes, voltar a ser escravo do pecado e não conseguir mais se livrar dele. Mas aquele que se submeter ao processo de santificação realizado pelo Espírito em sua vida, na minha vida, terá como recompensa uma vida de libertação do pecado que outrora escravizava. O que você vai escolher? A sua escolha determinará a sua recompensa ou a sua consequência. Vamos ficar em pé? Eu sei que a gente não consegue acertar tudo. Eu sei que a gente não consegue sempre fazer boas escolhas. Mas não porque não é possível. É porque nós priorizamos outras coisas em nossa vida. Experimente priorizar na sua vida andar em espírito. Deixa eu dar uma notícia para você. Quando você decide andar em espírito, é que nem o sujeito que desce numa rua onde está todo mundo subindo. Ele vai ter a impressão de que ele está na contramão. Mas quando ele olha, a sensação é essa: todo mundo está subindo, ele está descendo. Mas quando ele olha para a placa, ele vê que a placa está dizendo que é só para descer e não para subir. Quem está errado são aqueles que estão subindo. Mas quando você decide andar em espírito, você vai ver que a grande maioria que cerca a sua vida estará sempre na contramão. Aquilo que você decidir parece que vai ser sempre o contrário daquilo que a maioria que cerca a sua vida está decidindo. Por quê? Porque só tomarão a mesma decisão aqueles que em espírito andam. Porque aqueles que andam naturalmente como qualquer um anda, ou andam guiados pelas suas emoções e seus sentimentos, sempre estarão seguindo o fluxo de maior intensidade. Aonde o povo está indo? É para lá? Então vamos para lá. Até porque a voz do povo é a voz, dizia Pelé. Não sei se ele diz ainda. Experimente andar em espírito e você vai ver que quanto mais você andar em espírito, mais escolhas certas você fará e mais recompensas virá sobre a sua vida. Experimente continuar andando não em espírito, mais escolhas erradas provavelmente iremos fazer e mais consequências das escolhas erradas receberemos em nossa vida. Não espere uma vida de recompensa se você faz más escolhas. Não espere uma vida tomando decisão por si próprio, se você é você que toma suas decisões e não orientado pelo Espírito de Deus. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados ou das suas próprias escolhas. Mas eu quero que você saiba que Deus é o maior interessado em recompensar para você. Mas Deus se submete àquilo que Ele mesmo criou. Lembra do texto de Deuteronômio? Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês não precisam nem reivindicar nenhuma delas, porque a obediência, ela descarta a reivindicação.
Por que a obediência descarta a reivindicação? Eu não preciso reivindicar algo sobre a minha vida, se aquilo que eu precisava fazer para receber este algo, eu já fiz. É como você pagar a conta de luz e a conta de água. Depois você tem que ficar ligando para Enel, ou tem que ficar ligando para a Sabesp, avisando, olha, eu paguei não. Você sabe que se você pagou, eles não virão o quê? Cortar a sua energia. Isso é automático, não tem como você pagar a conta e eles vêm cortar a sua energia. Pode ser que você pague hoje, demore 2, 3 dias para cair, mas serão notificados, eles não cortarão. Mas experimenta não pagar, para você ver se você recebe ou não recebe a visita deles. Assim são as bênçãos de Deus. Se você obedecer, você não precisa ficar reivindicando de Deus as bênçãos, elas virão. Mas se você desobedecer também, não adianta você ficar reivindicando as bênçãos, virá as consequências. Então, quer recompensas? Vive uma vida de obediência. Se você não quer consequências, não vive uma vida de desobediência. Faça escolhas certas. Feche seus olhos. Pai, essa foi a sua palavra para este domingo, para este lugar, para essas pessoas, para este momento. Eu prometo para o Senhor, Pai, que ainda mais a partir de hoje, vou pensar e repensar sempre que tiver que fazer uma escolha. E sempre procurarei me certificar de que a escolha que estou fazendo porque o Espírito do Senhor que está em meu espírito é que tem me orientado em assim fazer. Porque eu não quero, Pai, fazer campanhas. Eu não quero, Senhor, brigar com o Senhor reivindicando as tuas bênçãos. Eu quero apenas ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, um servo e um filho obediente. E qual será o servo e qual será o filho obediente que anda em obediência? O Senhor rejeitará alguma recompensa? Não, sempre terá. Mas também, qual será o servo ou o filho desobediente que vai ficar esperando uma recompensa e o Senhor assim fará? Não, só restará apenas as consequências. Pai, que esta palavra fique no melhor lugar dentro do nosso coração, que nós venhamos levar a sério cada escolha que fazemos, das mais simples às mais complexas. A escolha que fazemos desde o momento que nos levantamos até o momento em que nós escolhemos deitar, que todas elas sejam dirigidas pelo Teu Espírito, para que a Tua recompensa venha sobre a nossa vida. Chega de tantas consequências recebidas fruto das nossas más escolhas. Temos o Espírito do Senhor para que saibamos fazer boas escolhas. Não é necessário passarmos por isso. Que assim aconteça com o Seu povo, Pai. Que assim aconteça com o Seu povo. Tem uma música, filho? Não? Tem uma música que diz assim, ó. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão, o quê? Bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Na Tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir e obedecer. Dá para cantar mais uma vez?
Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será sem medidas fluirão o quê? As tuas bênçãos. Sobre quem? Você, meu irmão. Mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. É simples, não é campanha, não é voto, é só obediência. Você pode fazer uma campanha? Pode. Você pode fazer um voto? Pode. Mas o caminho mais fácil é a obediência. Porque na obediência foi a condição que Deus colocou para que a bênção venha sobre as nossas vidas. Se obedece, todas as bênçãos virão. Se desobedece, aí a coisa fica ruim. Então o caminho não é uma semana de campanha, não é um voto, mas o caminho é um estilo de vida de obediência. É impossível Deus não abençoar aquele que vive uma vida para agradar a Ele. É impossível. Sabe o pai que o filho chega com aquele olhar do gato de bota? Aí você fala assim: o danadinho, tudo que eu peço para ele faz, nunca reclama, sempre se submete. Às vezes eu vejo que ele não está nem com vontade, está cansado, mas vai lá e faz. Não tem como não dar a benção, não tem como. Mas pega aquele filho, toda hora que você pede ele reclama, toda hora que pede não dá, toda hora que ele pede faz depois. Aí o Senhor fala: tudo bem, então também vai ser depois. Mas quando, Deus? Depois. O mesmo depois seu. Aprenda a obedecer. E a gente já começa aprendendo a obedecer, fazendo as escolhas certas. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. Feche seus olhos. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça também conosco desde agora e para todos sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e também te dê a paz. Olha para o seu irmão e diz assim: faça escolhas certas e as bênçãos te acompanharão. Uma ótima semana e até terça-feira na Escola Bíblica às 20 horas.